Papo da Hora. Papo Debate está dando início nesse sábado para você que nos acompanha. Meu muito bem-vindo. Neste dia, gostaria de estar agradecendo ao pastor Gilson com a sua presença aqui. Meu muito obrigado, pastor. O apóstolo Elias, obrigado. Seja bem-vindo. O pastor Carlos deve estar a caminho, né? Se ele não chegar, a chuva chega. Mas amém. É um imenso prazer recebê-los aqui. O apóstolo Elias, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Londrina. O pastor Gilson, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Homens de Deus. Nós estamos aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, num assunto que vai abençoar a sua vida. É o Papo Debate, que vem trazendo para os nossos ouvintes, né, pastores? O nosso último Papo Debate foi uma bênção, recebemos testemunhos de pessoas que falaram, nossa, eu gostei desse assunto. E eu tenho certeza que esse assunto vai falar com você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, com o tema da seguinte maneira: como descobrir o que está impedindo o meu relacionamento com Deus? Desde que me desviei, nunca mais consegui me relacionar com Deus da mesma forma. Por mais que eu ore, chore, busque e me quebrante, é como se houvesse um vazio dentro de mim. Sei que até a vontade de adorar é o próprio Deus que planta em nós. Então, será que Ele está me rejeitando? Diz uma pessoa através de um relato. Como descobrir o que está impedindo o meu relacionamento com Deus? Eu quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto, a sua experiência, o seu próprio testemunho sobre esse ponto. Você que está nos assistindo, você já passou por essa experiência? Como foi essa volta, essa retomada para a presença de Deus, com toda a paixão, com todo o amor e com toda a intensidade? Como foi voltar ao primeiro amor, à presença de Deus? Deixa aqui embaixo os seus comentários se você já teve essa experiência com Deus. Querido pastor Gilson, vou começar ouvindo o senhor, meu querido irmão. Como que você pensa a respeito desse tema? Maravilha. Eu quero cumprimentar a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, assim como diz o Mauro, independente do horário que você for assistir. Para mim é um prazer imenso poder estar aqui junto com vocês, juntamente com o apóstolo Elias. Prazer nosso. Pastor Carlos, que creio que daqui a pouco deve estar chegando. Esses abnegados homens de Deus, para a gente estar aí falando de um assunto tão importante quanto essa dificuldade de se relacionar com Deus depois de ter uma experiência distante de Deus e retornar. Eu tenho como experiência própria um fator, já quero até testificar sobre isso, na minha adolescência, quando eu quis conhecer o mundo, e alguns conhecem do meu testemunho, e passado um determinado tempo, eu retornei aos caminhos do Senhor. Ok. Mas quando eu estava nesse período distante dos caminhos do Senhor, houve sobre a minha mente uma guerra, uma batalha tão espiritual que me impedia esse relacionamento. Sabe por quê? Por causa que alguém soprou o meu ouvido dizendo que Deus não me amava. E isso bloqueou a minha mente de uma tal maneira que eu me sentia dessa forma, achando que eu era aquilo que os outros diziam, que Deus não ia aceitar as minhas orações. Então, às vezes, a nossa mente ela é sabotada e nos faz crer que Deus realmente só gosta de certas pessoas. E isso são ferramentas de um mundo espiritual que quer sabotar da nossa mente exatamente isso. E nós sentimos e começamos a ter complexo de inferioridade, nós começamos a ter rejeição. É uma briga do meu eu com eu mesmo. Quando, na verdade, Satanás que implantou, aliás, o inimigo das nossas vidas, que implantou isso sobre nós. Porque a Bíblia nos diz que
Deus não rejeita ninguém. Mas Ele quer que nós entendamos que isso não é verdade. E cria-se uma outra realidade dentro de nós que nos impede esse relacionamento, né? Então, eu passei, senti na pele isso, essa rejeição de que os irmãos da igreja não te amam mais. Você é excluído. Enfim, e aí essa crendice permeia sobre as mentes e nós ficamos aí à mercê de uma depressão, ficamos à mercê de um abandono da fé, porque Deus não nos ama mais. Então, essa sabotagem terrível do inimigo da nossa vida é para nos levar e nos distanciar cada dia mais do Criador. Só isso. Maravilha. Apóstolo Elias, sobre essa perspectiva que a pessoa relatou aqui, sobre esse desvio, onde ela começa falando, desde que me desviei, nunca mais consegui me relacionar com Deus. Gostaria de ouvi-lo. Muito bem, eu quero dar um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para todos. Prazer sempre. Podemos estar aí procurando, na medida possível, ajudar aqueles que precisam, né? Bom, realmente o tema é muito interessante, na verdade. E se for falar de experiência, todos nós temos uma experiência na vida, né? Quando nos aceita, Cristo é uma coisa maravilhosa, né? Você está pronto para tudo. Pelo menos assim foi comigo. Quando eu tive a oportunidade de decidir que queria realmente servir a Jesus, eu me dediquei, né? Então não havia barreiras para mim. Morava no sítio, né? Enfrentava chuva, frio, até a doença não me segurava em casa. É o primeiro amor, né? Então tudo parte do primeiro amor nosso para com Deus. E se a gente deixa isso esfriar, por algum motivo, né? A gente vai não mais praticando aquilo que a gente praticava no início. Sim. Talvez seja uma das razões que leva a gente até a descrer em nós mesmos, né? Por que eu não consigo ser como antes, como era antes? Mesmo que, no meu caso, nunca me desviei, nunca afastei do caminho do Senhor, né? Mas tenho nossas pelejas do dia a dia, né? Agora a pessoa que desvia, então quando ele volta, ele fica talvez maquinando seu coração, pensando, poxa vida, quando eu conheci o Senhor, eu era tão fervoroso, eu ia para cima mesmo, eu dedicava, eu não consigo mais. Aí ele põe a sua fé em dúvida, ele fica meio do caminho, né? Não sabe se avança ou se retrocede, né? E num momento como esse que estamos reunidos, queira Deus que a pessoa se desperte, né? E toma uma atitude, porque falta atitude, não é? Falta atitude. Sim. É reconhecer, fazer uma análise, né? Pensar um pouco e começar a tentar pôr em prática aquilo que a gente fazia, não é? Aquilo que a gente praticava. Foi mencionado aí sobre a prática do primeiro amor, né? Está lá no livro de Apocalipse, na verdade. Pratica, volte, né? Se arrependa e pratica as primeiras obras, né? Volte ao primeiro amor. Só assim a pessoa conseguirá se aquecer de novo e avançar. E com certeza Deus estará abençoando. Não que a pessoa às vezes acha que Deus rejeitou, a pessoa acha que pecou. Se pecou, temos a oportunidade de nos consertar. Não é verdade? Porque o apóstolo do amor, né? Ele fala muito sobre isso aí. E se nós pecarmos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, temos advogado que advoga a nossa causa. Não é verdade? Então, falta às vezes para as pessoas ele ter um conhecimento bíblico até também, né? Para começar a pôr em dia a vida espiritual, né? Porque nós não somos gigantes, não estaremos toda a vida, nem sempre estaremos lá em cima, na verdade. Tem altos e baixos na nossa vida, só que a gente tem que driblar essa situação, porque vivemos dia difícil também, é claro, não é verdade? Tantas coisas que a gente corre atrás, e aí isso faz com que também a gente comece a retroceder, né? Em todo sentido, trabalho, né? Nós trabalhamos, né? No dia a dia, tem tantos afazeres, tanta preocupação, né? Mas a Bíblia também adverte, haveria dias difíceis, dias trabalhosos. Então a gente tem que estar ciente disso. E não deixar
o fervor em nossas vidas acabar. Não podemos deixar se apagar. Não é? Não podemos achar que não adianta mais, não vale a pena, já foi o meu tempo passou, e agora é outro tempo, e ficar em dúvida. Põe em dúvida a sua certeza, sua confiança em Deus. Né? Se a Bíblia, que ela diz que Deus não rejeita a oração de um homem, uma mulher, de coração contrito, né? De espírito voluntário, Ele não rejeita. Somos às vezes provados, né? Deus às vezes até deixa a gente ali, né? Sendo provado para ver até onde nós vamos. Se nós vamos persistir, se nós vamos insistir, se nós vamos perseverar, né? Para que Deus possa trazer de volta, né? O sentimento que nós tínhamos, é o que a pessoa precisa estar buscando, né? E acredito que Deus com certeza fará isso na vida das pessoas que buscam, né? Chorar já é um início, um começo de que pode acontecer aquilo que a pessoa está buscando. Porque se um homem de Deus, uma mulher de Deus não chora mais, fica difícil, né? Chegar diante de Deus com os olhos secos, não é verdade? Não vai mover o coração de Deus, não. Então, se tem um sentimento no coração, se é temente a Deus, então acho que há a possibilidade da pessoa retornar. Ele tem que acreditar, né? Que o temor de Deus é tudo em nossa vida. A partir do momento que nós perdemos o temor de Deus, aí tá mesmo aí, tá acabado. Quando a pessoa não sente mais o que é pecado, não sente mais o que é certo, o que é errado, ou para ele tudo é certo, ou para ele tudo é errado, e fica difícil. Fica muito difícil, né? Mas deu de conta, a pessoa está procurando a descobrir o porquê, o motivo, a razão que eu não consigo. Num trabalho como esse, numa palestra como esta, num bate-papo como esse, pode sim ajudar as pessoas. Não pode? Pode mudar o destino de uma vida que está ansiosa por retornar o que era antes. E é o desejo meu como pastor, né? Do pastor também, né, Gilson? Pastor Gilson, né? É o nosso desejo, que somos pastores, não somos pastor de igreja, nós somos pastor do povo, de ovelha. Não importa a igreja, não importa que igreja que seja, na verdade, eu sou assim, se um estiver dentro de um ônibus, como já tive dentro de um ônibus, e uma pessoa de outra igreja, né, me procurou, no momento que ela estava precisando, eu nesse momento esqueci que eu era da Assembleia de Deus. Agora eu não sou da Assembleia de Deus, agora eu sou o seu pastor. O que só precisa? Eu queria um conselho de você, porque eu estou passando por um determinado problema, uma dificuldade. O que o senhor acha que eu devo fazer? Eu estou indo tomar uma decisão, como já aconteceu. Eu disse, minha querida, minha irmã, não faça isso. Retorne para sua casa, confia no Senhor, que Deus vai te abençoar. Desceu do ônibus, não seguiu viagem, voltou para casa, e hoje está firme. Né? Então, nós somos pessoas, instrumento de Deus para ajudar as pessoas. E é assim que eu penso. E a experiência que nós temos, né? Já tem aí uns 32 anos de cristão, né? Que conheci Jesus. Então já passei por muitos altos e baixos, é claro, né? Sempre com a ajuda de Deus, sempre Deus nos abençoando, nos ajudando. E tomando conselhos também, né? Porque conselho é bom. Conselho por bem, vale a pena a gente ouvir. Tá? Então nós estamos aqui com esse intuito de alcançar vidas que estão precisando. Se você está precisando, né, pode nos procurar, né, com toda certeza, com muito carinho, com muito amor, a gente vai estar respondendo aquilo que tiver ao nosso alcance. Né? Estamos aqui em 3 pessoas para dar a resposta que as pessoas precisam, né? É mesmo, Gilson? Deus abençoe, obrigado, viu, querida? Maravilha. Vamos continuar. Maravilha. A virtude da constância sobre esse assunto, ou seja, a constância, qual a necessidade que a gente possa buscar de forma intencional a constância. Cada dia mais, senhores, nós temos sido impactados com a ideia do não tô sentindo. Ai, não tô sentindo, não tô sentindo. Quer dizer, esse aspecto sentir sempre foi bom, né? O importante acaba tendo protagonismo maior nesse tempo. Daí eu trago o seguinte texto, apóstolo e pastor. Eu sei em quem tenho crido,
Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar meu depósito, a coroa, enfim, até o último dia. E mudando a frase para eu sei em quem tenho crido, as pessoas têm colocado eu sei em quem tenho sentido. E aí trazendo e pedindo a vocês que nos ajude a distinguir e apresentar a diferença que há entre ter uma vida no que eu creio e ter uma vida no que eu sinto. Pastor Gilson. Pois bem, dentro daquilo que nós começamos a falar e de algumas narrativas implícitas pelo inimigo de nossas vidas, algumas crenças negativas começam a ser impostas sobre a mente de algumas pessoas. Justamente por isso. Porque a inversão da palavra, ou o sentido da palavra, ou a narrativa daquilo que a Bíblia nos diz, fica de lado. Eu preciso acreditar que Deus não me ama, que Deus, eu não sinto Ele. Então, essa crença negativa alimenta o seu pensamento, e o seu pensamento, uma vez alimentado dessa forma, vai te levar a um estado que não vai te trazer um resultado bom. Como isso? Porque tudo procede da mente. A nossa guerra espiritual, a nossa batalha espiritual começa na mente. Depois que ganhou a mente, o coração, quando desceu para o coração, já foi. Então a batalha está aqui. Então eu preciso inverter essa crença de que Deus te ama. E aí começa a velha pergunta: o que eu fiz de errado? Por que entendeu? Por que Deus? Por que eu não sinto? Por que? E esses porquê é exatamente a alimentação de uma crença negativa que a pessoa adotou para si. Que aí vem aquilo que você perguntou. O sentir é mais importante do que eu crer no que Deus me disse. Eu não estou sentindo. E aí, eu digo sempre assim, se você tiver duas árvores diante de você, uma árvore frutífera e uma árvore venenosa, se eu pegar um regador de água e alimentar a árvore frutífera, ela vai por si ficar esplendorosa e me trazer frutos bons. Mas se eu deixar de regar a árvore frutífera e começar a regar a árvore venenosa, eu mato uma e a outra fica forte. Então esses pensamentos, essas narrativas, são coisas pequenas que o inimigo implanta e inverte os valores. Então, muitas pessoas estão paradas dizendo: o que eu fiz de errado? Por que Deus me rejeita? Por que ele só ama o Mauro? Por que ele só ama o apóstolo? E por que eu não sinto? Essa crença do não sentir é exatamente o resultado final de uma crença negativa implantada. Só isso. Aí entra, depois disso vem a narrativa do que Deus te rejeita. Você não serve. Eu tive experiências terríveis, Mauro. Eu trabalhava numa grande empresa, em Sertãozinho, e um dia a pessoa volta do trabalho depois de algumas tentativas de suicídio. E Deus tão maravilhoso, eu trabalhava numa ala, e naquele dia o meu supervisor falou que precisava de mim nessa outra ala, que era bem distante, e eu fui trabalhar justamente com esse rapaz. E ele contou todo o seu histórico, sem saber que eu era pastor nem nada. Porque eu não misturo religião, principalmente no trabalho, né? E aí ele falou que ele estava numa religião e a religião disse para ele que se ele tivesse um relacionamento antes do casamento, ele estaria condenado. E por isso ele acreditou de que vale viver se eu já estou condenado. Olha só. Quando a Bíblia diz, João 8,32, que
conheceremos a verdade nos libertará. A verdade nos liberta até da religiosidade. A religiosidade levando uma pessoa ao caos, ao ponto de se suicidar, porque ele creu numa narrativa errônea, né? Por não conhecer as Escrituras, não buscar na fonte a verdade, ele tentou por várias vezes. E aí, quando eu disse para ele que é até uma brincadeira, eu não gosto muito de polemizar, mas às vezes eu faço algumas colocações que é justamente para a pessoa refletir, não para criar polêmica. Essa não é a finalidade. Eu ainda brinquei com ele e falei para ele assim, olha, para Deus, muitos dizem que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, e eu concordo com isso. Mas na minha narrativa existe pecado e pecado. Existem dois tipos de pecado. Há uma classificação, e essa classificação vai de 1 a 2. Ele falou, mas qual é esse tipo? Eu falei, existe o pecado perdoável e o não perdoável. Só isso. O pecado não perdoável é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo que a Bíblia me diz. Os demais, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então há perdão. E quando eu comecei a narrar esse tipo de fato para ele, ele pôde entender que a mente dele se libertou. E ele me disse, me fala disso, me fala. Eu falei, não, na hora do almoço, na hora da nossa folga, nós vamos ali debaixo da árvore. Eu peguei meu celular, que eu tenho uma Bíblia aqui, né, para esses momentos, e abri a Bíblia e mostrei para ele. E a partir daquele dia, ele ficou a pessoa mais feliz do mundo. Eu louvo a Deus por isso, que hoje ele se tornou até um pregador. Pentecostal ainda. Aquele que... Porque ele sentiu, ele falou, então tem jeito, tem solução para mim, eu não vou para o inferno? Não. A consequência você vai pagar. Do pecado, isso sim. Mas perdão, sim. Agora você começa a plantar daqui para frente, que lá na frente você vai colher coisa boa. Mas o que você plantou de errado, você vai colher também. Porque essa é a lei da semeadura. Você planta, você colhe o que você planta. Davi foi assim. Errou, perdeu o filho, mesmo se vestindo de saco, colocando a cara no pó. Falou, não tem jeito não, teu filho vai morrer mesmo. O que é isso? É consequência. Mas aí quando ele entendeu, ele voltou a adorar e tudo ficou normal. Então, essa crendice negativa nos leva a alimentar nossa mente. E cabe nós entender que as escrituras ela é 100% verdadeira. Mas se eu alimentar as negativas, ela vai me trazer frutos negativos. E se eu regar a minha mente no que aquilo que Deus diz que eu sou, ou vai me levar aonde Ele quer me levar, e por aí vai, eu vou chegar onde Deus vai me levar, eu vou ser aquilo que Deus diz que eu sou, eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Então, quando eu tomo posse isso, por isso que a Bíblia nos diz assim, ei, eu sei que eu tenho crido. Paulo diz, eu sei, eu conheço. Não são só as palavras que vai mudar aquilo que está preparado para mim. Porque, Jeremias 29:11, Deus diz bem claro, olha, entenda uma coisa, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Olha o que Deus pensa de nós, são pensamentos de paz. O mundo pensa diferente de nós, os inimigos pensam diferente de nós, e querem implantar em nós os pensamentos deles, e quer que nós acreditamos que eles têm razão. Não é assim? É aquelas velhas frases de antigamente, você não vai conseguir. Isso é uma narrativa deles, isso é uma palavra do inimigo. Eu não sou aquilo que o inimigo diz que eu sou. Eu vou chegar, eu sei que Deus prometeu para mim. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. Eu posso não estar vendo aqui, mas eu vou chegar, querendo eu não, querendo o inimigo não, eu vou chegar onde ele quer. Então esses pensamentos dependem de nós entendermos. Opa, peraí. É o sentir ou é o crer? Então eu sempre tenho esse testemunho como um testemunho para a minha vida. Que muitas das vezes o campo fértil da mente é deixado se levar por religiosidade, crendices,
pensamentos negativos, e aí desencadeia uma série de outras coisas maléficas. E hoje a doença do momento é a depressão, né? Justamente por isso. São coisas pequenas que fazem um estrago grande. Que começa pequeno, quando o Cântico dos Cânticos, do capítulo 2, verso 15, diz a noiva dizendo ao noivo da felicidade dele estar no campo, mas ela diz, cuide das raposas, mas das raposinhas também. São pequenas coisas que podem nos levar à destruição. Uma parede grande você esbarra nela e dá volta. Às vezes uma pedrinha pequena você acha que pode passar, tropeça e cai. Então o inimigo, ele é estrategista nas pequenas coisas. É 1% da palavra que ele consegue distorcer, já é o suficiente para te causar um dano muito grande. Maravilha. Apóstolo Elias? Muito bem, né? Que coisa, não? Estamos realmente vivendo um tempo de sentimentos, né? Virou, mexeu, vai para lá, vem para cá, a pessoa fala, eu estou sentindo. Eu não estou sentindo. E muitas vezes aquilo que é bom para ele, né? Ele sente, né? É bom para ele. Sim. Eu sinto porque vai dar certo. Eu sinto porque eu vou ganhar, né? Vou ter vantagem. Eu sinto porque é de Deus mesmo, porque eu estou sentindo, irmão. Vamos para cima. E às vezes quem está ouvindo não está com toda essa esperança, né? Toda essa confiança. Por isso que o senhor falou bem, né? O senhor expressou bem aí, né? O seu ponto de vista aí, bíblico até, né? E com muita sabedoria, é verdade, né? A gente tem que saber em quem nós temos crido. Temos que ter consciência disso aí. Eu sempre defendi isso aí, sabe? Eu disse, olha, eu creio, eu sirvo naquilo que eu creio. Eu creio na palavra, eu creio em Deus. Isso não vai me mudar. Ninguém vai me mudar, né? Eu creio que está dentro. Também não era de discutir, né? Mas não saía da minha posição de crença, né? Na minha confiança, no que eu aprendi. E hoje a gente observa que as pessoas, né, muitos jovens, né, vamos dizer jovens, né, estão estudando bastante, né, mas você vê que eles querem distorcer, ou seja, quer deixar de trazer aquilo da antiguidade, dos nossos antepassados, nossos pais na fé, né? Não, fica tranquilo. Nossos pais na fé, né? Nossos mestres. E quando a gente diz para eles, olha, eu tive mestre, professores, pastores simples, mas homem de Deus, e aquilo que eles me ensinaram ficou gravado. Está plantado aqui dentro. Não dá para desprezar isso de uma hora para outra. Não é assim que funciona. E então o sentimento faz com que as pessoas distorcem a mente à verdade, né? Mas aí, como vai aprendendo, a vida vai ensinando também, né? E a pessoa acaba chegando no consenso, talvez de tanto sofrer, né? De ser decepcionado com o sentimento, né? Eu senti, falei porque eu senti, mas acabei sendo equivocado aí pelo sentimento, e não é assim, né? Aí vem a palavra de Paulo que diz, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Jó já falou o seguinte, né? Antes só ouvi falar, agora eu vejo de perto. Então você vai aprendendo. A gente vai aprendendo isso. Uma coisa é você ouvir falar, outra vez é você ver, é conhecer, não é? Então tem tantas pessoas que precisam conhecer. Eu ouvi falar, maravilhoso, eu gostei, eu ouvi falar de Jesus, ouvi falar da palavra de Deus, ouvi falar de fulano. Mas quando você conhece, opa, agora já não é mais de ouvir. Agora eu estou vendo com meus olhos. Aí a pessoa já, ó, fica na sua. Fica na sua aí, porque agora eu não preciso me falar mais, porque agora eu estou vendo. Entendeu? Essa pessoa é vitoriosa, entendeu? Essa pessoa está no caminho certo, porque ele agora já não é movido por sentimento, é pela realidade. Temos que sair disso. Tem pessoas que são assim, né? Aí você vê as pessoas sofrendo, sendo decepcionada, fracassando. Ô irmão, como é que tu está? Ah, meu, está tão animado, está tão fervoroso, sabe? Fui guiado por um sentimento e não era nada daquilo que eu pensei, daquilo que eu achei. Então, é hora de olhar para a palavra e saber quem você está servindo. Conhece o seu Deus, tem que conhecer o Deus que nós servimos. Porque se conhecemos, sabemos que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, né? Que Ele é perdoador. Se pecarmos, Ele nos perdoa. No caso, a pessoa achou que não tinha perdão, porque ele pecou. Porque alguém disse que não tinha mesmo. Tem gente que fala, não, se você pecar, você está no inferno. Eu encontro com pessoas, sempre encontro com pessoas falando isso.
Se prega para ele, se faz Jesus bem. Não, mano, não adianta você falar mais para mim não, sabe por quê? Porque eu errei, eu era uma pessoa assim, eu era tão fervoroso, Deus me usava, e agora eu pequei e não tem mais jeito para mim. Aí você vê que a pessoa vai, sabe, afastando cada vez mais da verdade, de Deus, até chegar a ficar depressivo, né? E quando fica depressivo, fica mais difícil. Eu tive com um rapaz esses dias atrás e ele tá lá. Não consegue levantar, não consegue voltar para a igreja. Acha que a gente é bom, porque eles acham, né? Pastor, o senhor é uma pessoa muito boa, o senhor é um homem de Deus, mas não basta saber que eu sou. Eu preciso que ele seja. Ele que está precisando, não sou eu. Entendeu? Só que a mente está tão assim bloqueada, o inimigo bloqueia tanto a mente da pessoa, que não consegue enxergar que o problema é para ele, tem que ser resolvido a vida dele. Não adianta elogiar alguém e permanecer prostrado. É falta de crença, né? É porque já viveu essa vida escolhendo as coisas por sentimento. Eu sinto, vou fazer porque eu estou sentindo, aí não acontece, né? A pessoa decepciona. Mas sabemos que tudo isso é uma obra maligna, né? Porque o diabo quer que as pessoas se destruam, quer que as pessoas não vá à frente, quer que as pessoas não fiquem de pé. Nessa última hora, é o que mais ele quer, né? Para ele não tem mais solução, ele sabe disso. Então, já que não tem solução para ele mais, ele vai querer levar quanto eles puderem com ele. Vai iludir as pessoas, confundir as pessoas, e vivemos num tempo de tanto engano, de tanta, né, tantas falsas mensagens, falsos profetas, enfim, né? É um espírito que está agindo mesmo. E se a gente não tomar cuidado, né, até a gente segue por sentimento. Até a gente começa a querer escolher as coisas porque sinto de fazer. E eu vou fazer, né? Seja na obra de Deus, seja no ministério, seja uma decisão que tem que ser tomada. E a melhor decisão a ser tomada é a consulta a Deus. Consulta a palavra do Senhor, né? Ela fala com a gente de uma maneira tão clara. Coisa simples, a palavra fala conosco. Deus falou certo de comigo com um certo assunto, Deus, Senhor, não, pela palavra, nem passe perto. Não passe em frente a esta casa. Pela palavra, como se fosse a voz de Deus soando em meus ouvidos. Você entendeu? Então a Bíblia, se eu creio nela, ela vai falar comigo. Não vai? Não é que eu vou abrir a Bíblia, fechar os olhos e abrir a Bíblia. Não. Ela vai falar com você na hora que você, né, houver necessidade. Deus vai falar contigo. Ele vai estudar a palavra, Deus vai tocar no seu coração, como já tocou no meu coração várias vezes, entendeu? Porque eu creio. Eu sigo alguém que eu acredito, que Ele é o Senhor e pronto, né? Ele é o nosso Deus, pronto. Posso estar passando provação, posso estar enfermo, posso estar perdendo, mas eu continuo crendo. Não é isso que Paulo diz? Nada nos separa do amor de Deus. Para quem crê, não separa. E tem gente que deixa Jesus porque aconteceu algo na vida dele, ele perdeu, não podia ter perdido, eu tinha tanta coisa, agora não tem nada, Deus não está comigo mais. Por que aconteceu isso? Para mim, isso não me muda. Se eu, porventura, na minha caminhada, perder tudo, continuo com Ele. Porque Ele é misericordioso. Bondoso. Não é? Ele é bondoso. Entendeu? Porque já aprendemos, né? Nós aprendemos, o Senhor aprendeu, o Senhor, nós. Aprendemos a conviver com aquilo que nós temos, que aquilo não temos. Nós vivemos de baixo. Eu vim de baixo. Hoje estou um pouquinho cá em cima, mas se eu descer de novo, continuo professando a mesma fé que eu tenho em Deus. Ele sabe disso, verdade? Ele sabe disso. Agora, se começa lá em cima, quando a pessoa desce, ele não acredita, ele não aceita. Mas nós não somos assim. Nós acreditamos naquilo que temos lido, crido naquilo que está escrito, né? Na palavra do Senhor, como o Senhor mesmo pronunciou, dizendo que a palavra não tem erro, né? Ela é perfeita. E realmente é perfeita. Realmente não há erro nela. Há erro de interpretação, não é verdade? Da parte da pessoa, do ser humano, que procura aquilo que só faz bem a ele. E não é assim as coisas. Não posso ler a Bíblia procurando só aquilo que me faz bem. Pulando por cima de texto, de passagem bíblica e aquilo que me convém. Não. Essa pessoa nunca terá sucesso. Vai sempre entrar em confronto com ele mesmo, né? Que é com nós mesmos, né? O nosso inimigo é nós mesmos.
Né? O diabo é o nosso inimigo, mas o maior quem? Qual é o maior inimigo nosso? Nós. Que convencer a gente é difícil, não é verdade? Convencer nós é a coisa mais difícil. Quanto mais queremos buscar alguma coisa para o nosso próprio bem. É aí que é difícil convencê-lo, né? Por isso precisa conhecer o Senhor, conhecer a Bíblia, crer, né? E deixar o sentimento aí de lado um pouco, né? O sentimento serve, até serve o sentimento, mas não para decisões tão assim necessárias para ter uma vida de comunhão com Deus, né? De sucesso, vamos dizer, de sucesso, né? E é o que as pessoas estão precisando, de deixar disso. Começar a examinar a Escritura, que é nosso guia, né? Não tem como a gente abandonar isso aqui, né? Verdade? Você pode ler ela 50 vezes. Mais 51 vezes você vai aprender ainda. Não é verdade? Ela é um mistério muito grande. Ela parece que você vai, cada vez que mais lê, você vai, sabe, se aproximando de Deus. Não é? Quer se aproximar do Senhor? Então vai por aqui, meu filho. Não está sentindo mais aí a comunhão com Deus? Perdeu a comunhão? Vai estudar a palavra do Senhor, que ela vai ensinar. Amém? Obrigado, Deus abençoe, viu? Maravilha. Existem algumas barreiras que são criadas, que são postas, uma pergunta que a gente sempre faz durante um bate-papo, pastor e apóstolo. Quando acontece alguma coisa, a quem interessa esse fato? A quem interessa que você esfrie? A quem interessa que você desvie? A quem interessa que você não ore, não leia mais a Bíblia, não adore mais ao Senhor? A quem interessa? Então pense nessa perspectiva, porque a gente sempre vai identificar aquele que causa e aquele que quer. A gente precisa estabelecer uma guerra absolutamente certeira contra estas ações. Agora o relato de uma pessoa que fala sobre a rejeição. Já falamos sobre sentir, o pastor já falou sobre a rejeição, e diz assim, então vamos lá. A gente precisa adaptar a questão humana à questão espiritual, tem muita diferença. E a gente confunde muito essas coisas. Uma pessoa que nos faz mal, é possível que a gente rejeite essa pessoa, porque ela nos faz mal. Deus age assim? Como que o processo envolve aqui o processo da rejeição do ponto de vista espiritual? Porque se a gente voltar lá para a pergunta inicial daquela primeira pessoa que relatou, ela fala assim, vou ler novamente para os senhores. Desde que me desviei, nunca mais consegui me relacionar com Deus da mesma forma. Porque mais que eu ore, chore, busque e me quebrante, é como se houvesse um vazio dentro de mim. Sei que até a vontade de adorar é do próprio Deus, quem planta em nós. Então, será que Ele está me rejeitando? Fiquem à vontade. Então, rejeição, a palavra rejeição é uma coisa muito forte, né? Ser rejeitado é triste. Mas dentro da palavra do Senhor, a Bíblia diz, né, que jamais Deus rejeita alguém. O homem pode rejeitar. Eu posso querer também rejeitar alguém. Mas não é o correto, né? Porque nós que amamos ao Senhor, servimos a Deus, você tem que amar nossos inimigos e pronto, acabou. Não podemos rejeitar. Se vem até a nós temos que ouvi-lo. Talvez não corramos atrás, na verdade, mas se vem até a gente, não podemos negar. Porque Jesus disse que não pode negar um inimigo um copo de água. Se o teu irmão tem fome, dê de comer. Se o teu inimigo tem fome, dê de comer o seu inimigo. Né? Então, a pessoa pensa que rejeitar, você tem que ficar junto, né? Com aquele indivíduo que lhe trouxe talvez um dissabor da vida, uma tristeza, que lhe causou problema. Então, a pessoa pensa que não rejeitando é estar junto, na verdade não é. Na verdade, eu acredito que não rejeitando é se ele houver uma necessidade de nos procurar. Nós temos que atender. Né? E agora, partindo do lado espiritual, Deus não rejeita ninguém, porque senão a sua palavra fica mentirosa. Isaías diz, né? Aquele que vem a Cristo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não escapa de mim. Não escapará de mim. Porque uma vez que nós vamos a Jesus, Ele está pronto a nos defender, verdade? E não lança fora ninguém. Nós talvez o desprezamos,
nós possamos abandonar o Senhor, mas Ele abandonar nós? Jamais. Né? O inimigo é o único que quer, é o único que deseja que a gente se distancie de Deus. É o único que quer trazer para Ele. É o inimigo de nossas almas, é o diabo. Né? O nosso adversário, o inimigo de Deus. Ele tem prazer. O que ele quer é isso. Deus não. Deus quer que a gente reconcilie. Deus quer que a gente se levante. Jesus quer que a gente se arrependa, né? E é quando nós chegar um momento, um certo ponto que a gente talvez não vai vencer, talvez a gente não vai conseguir passar por aquele, o Senhor passa por nós, não é verdade? Porque a sua palavra nos diz, a aprovação, não recebemos uma aprovação além do que nós temos condições de vencê-la. Deus não vai impor isso pra gente. Enviar uma aprovação para mim, sabendo que lá eu vou morrer no final. Então ele vai dar um jeito e se pôr na frente, ao nosso favor. Porque temos a passagem de Jesus a respeito de Pedro, né? Ele diz para Pedro, o Pedrão, o diabo pediu, né, meu pai para ser andar com você. Mas eu roguei ao pai para que não aconteça. E se Jesus permitisse, Pedro ia sofrer, porque não ia vencer. Ele não estava preparado para isso aí. Né? Então, rejeição humana e no lado espiritual, humana é mais difícil, mas falando de espiritualidade com Deus, isso não existe. Rejeição da parte de Deus não existe. Porque Deus é justo. Ele é fiel. Se porventura acontecer isso, diz a palavra que nós mesmos aqui plantamos, nós mesmos somos culpados. É por causa de nós, não Deus. Nunca podemos referir uma palavra a Deus dessa forma. O Senhor me abandonou. O Senhor me rejeitou, Senhor. Eu fiz tanto, né? Eu dei tudo. Eu abandonei emprego, eu abandonei família para te servir, meus pais, minha mãe, né? E fui fazer a tua obra e o Senhor me rejeitou. Não. Deus não rejeita ninguém. Nós rejeitamos a Deus pelos nossos próprios atos, na verdade, pelas nossas próprias fraquezas, na verdade. No momento difícil, a pessoa acaba rejeitando o Senhor. Mas Deus sempre está olhando para ele, né? Deus sempre está ali olhando. Mesmo que nós rejeitamos ao Senhor, Deus ainda insiste conosco para se levantar. Não é isso que a Bíblia diz? Ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado. Porque Deus o levanta. Agora, eu não tenho a moral de dizer para alguém que ele está caído, mesmo estando. Certo? Eu vejo lá uma pessoa, um mendigo, por exemplo. Esse mendigo aí está no inferno. Eu não tenho essa ousadia. Aquele irmão está desviado, ele agora não tem mais jeito. Eu não tenho esse poder, porque a Bíblia diz que nós não temos esse poder. Ou ele está caído ou ele está em pé. Não é isso que diz a palavra? Então quem é que pode julgar? Só Deus. Então, muitas pessoas poderiam estar de pé, muitas pessoas poderiam levantar, muitas pessoas poderiam tirar esse pensamento da mente de que Deus rejeitou ele e que ele também vai rejeitar tudo que tiver pela frente, né? Porque a pessoa é assim, né? Será que Deus me rejeitou? Eu também agora vou virar a casaca, vou rejeitar tudo, não faço mais nada para ninguém, não ajudo mais ninguém, não quero nem saber. Sendo que a Bíblia diz, né, que o primeiro mandamento amar o seu próximo a ti mesmo, não é? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o seu próximo a ti mesmo. Pronto. Se eu quero ter sucesso, eu tenho que cumprir. Eu tenho que fazer com que a palavra cumpra em mim para que Deus se alegre de mim e que eu não fique pensando tais pensamentos malignos, né? Isso é pensamento diabólico, isso é o prazer do diabo, é colocar, não, você não tem mais jeito, não, Deus já te rejeitou, mas como o senhor disse, né, pastor, só tem uma coisa que pode fazer afastar-no de Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma coisa até difícil de explicar, né? É até difícil, né, pronunciar isso a uma pessoa, né? Porque ela não tem o poder de conhecimento dele, né? Então a gente não vai dizer, você está rejeitado porque você pecou contra o Espírito Santo. Nós não temos esse poder. Mas eu acredito que quando há temor, há esperança. Quando a pessoa está sentindo ainda arrependimento, é porque ele não pecou contra o Espírito Santo, não é verdade? Porque quando peca contra o Espírito Santo, chega um momento que a pessoa não tem mais sentimento para nada. Ele não tem mais temor de Deus, ele, sabe?
Deus para ele não existe, Deus para ele não é nada, e ele segue a vida dele, e ai de quem falar de Deus para ele. Então você vê que a pessoa aí já mudou, né? Vê que realmente ele não tem mais conserto. Mas não cabe a nós também a dizer isso para ele. Nós temos que sempre dizer, eu sempre digo, não, você pode, Deus te ama, Deus não te rejeitou, você não deve rejeitar ninguém por isso, você tem que procurar amar o seu inimigo, você tem que procurar cumprir a palavra para que você viva. Porque é duro viver, né, com dificuldade espiritual. É tão difícil a gente ter uma vida normal quando a tristeza, né, a angústia está dentro da gente. Não há paz. Nós não trabalhamos direito, não convive bem em casa, não convive bem com os amigos. E Deus quer isso? Não. O diabo quer. Então todos esses sintomas aí, vamos dizer, é parte do mal, é do inimigo. É ele que quer desavença. Ele que quer que a gente sinta desprezado e também despreze o seu semelhante. Né? Que Deus tenha misericórdia de todos nós e daqueles que nos ouvem, para que eles possam, a partir de hoje, pensar diferente, né? Procurar conselho com quem realmente pode aconselhar, né? Quem tem uma palavra, quem tem um temor de Deus, e Deus vai abençoar com certeza. Que Deus abençoe, né? Que a gente possa aí seguir em frente. Olhando a Bíblia, eu sou apaixonado por ela. Né? Todos nós somos. Que é muito interessante. Nós vamos ver que é um tema que de uma coisa vai puxando para outra, né? E é muito gratificante. E se pudesse, a gente ficaria aqui até de tarde, porque um tema vai puxando o outro. Quando nós olhamos a questão da rejeição, nós vamos ver que Davi foi ungido rei por causa de uma rejeição. Deus rejeitou um rei e disse ao sacerdote, para de orar por ele, que esse eu já rejeitei. Mas nós estamos falando da lei. Da lei passada. Mas aí a graça veio e nos abraçou. O favor imerecido de Deus. Nós não éramos merecedores de nada, não somos merecedores de nada. Mas a cruz, a morte de cruz, nos fez merecedor, né? Dessa graça que dizendo assim, você não vale nada, mas eu te amo. Você pisou na bola, mas eu te amo. Essa graça que nos envolve, é isso que o inimigo tenta roubar de nós. Você não merece, você está rejeitado, você é isso, você é aquilo, mas esquece que é a graça que nos envolve nos faz, né? E o Senhor falou um assunto muito legal, que às vezes Deus nos traz à tona algumas realidades, de que, quando você olha no capítulo 18 do profeta Jeremias, ele diz a Jeremias assim, olha, Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu preciso falar com você. E quando Jeremias desce, Deus não fala nada com ele. Ele só fica observando. Aí eu entendo uma coisa. Primeiro, Deus não podia falar com Jeremias lá na casa dele, não? Tem que tirar da casa. Tem momentos que Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto só para nós vermos algumas coisas. Mas é verdade. Que o modo dele nos ensinar através da visão é melhor do que através da audição. Tem coisa que você precisa ver. Tem coisa que você precisa escutar. E depois dele ver, ele escutou. Então que o vaso, o barro que estava na mão do oleiro se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Foi o barro que se quebrou. Por quê? Porque a matéria-prima não vale nada. A matéria-prima é o homem. Nós somos barro. Por isso que ele disse assim, olha, tá vendo, Jeremias? Assim sois vós nas minhas mãos. Eu sou o oleiro, você é o barro. Só que ele primeiro observou. Então, se o oleiro pegou aquele vaso que não vale nada, que é a matéria-prima ruim, não são merecedores de nada, ele falou assim, nas minhas mãos, fica tranquilo, quebrou, eu faço de novo. Isso já é prova do amor dele para conosco, né? Trazendo para os dias atuais. Então, a graça, esse favor imerecido, quebra toda essa barreira da rejeição. Deus nunca vai te rejeitar. Ele é amoroso, ele é misericordioso. Sendo sempre justiça, que é as suas atribuições, né?
Não é porque a graça nos abraçou, nós também vamos fazer Podemos o que nós relaxar. queremos. Né? Porque a justiça vai vir. Ele é amor, ele é fogo consumidor, enfim, as suas atribuições são infinitas. Mas o amor, acima de tudo. E isso é o que o inimigo das nossas vidas tenta roubar ou tirar de nós, ou fazer-nos acreditar em outras crenças negativas e que leva a pessoa a esse estado. Não adianta, eu pisei na bola, não, e esse não vai definhando a pessoa espiritualmente, sem que ela perceba. Porque as estratégias, como eu li a respeito das raposas e das raposinhas, é exatamente isso, é devagarzinho. A ida, a viagem e o retorno da viagem, né? Quando você se distancia de Deus e você volta, há uma guerra constante para que você não volte. E nessa volta existem alguns gatilhos, algumas portas que ele quer fazer você entrar dentro dela. Encruzilhadas. Sim. Não, entra por aqui. Não, ó, eles não vão te aceitar. Ó, esquece, você não vai ser mais usado como era. Ó, suas orações não estão subindo ao céu. Ó, e por aí vai. São tentativas. Mas quando você começa a entender que a graça te alcançou, não tem barreira que te impeça. Não tem barreira, né? Isaías 43, Deus falava ao povo de Israel saindo do cativeiro, dizendo: já fiz muita coisa para vocês não entenderam ainda. Olha, vou dizer mais uma, e se não me falha a memória, 43, 19, 20, se não me falha a memória, me corrijam depois. Mas assim, ó, Deus dizendo assim ao povo: olha, já fiz muito por vocês, mas eu amo tanto vocês, eis que farei... não lembre das coisas passadas, nem das antigas. Eis que farei algo novo. Mesmo o povo pisando na bola com Deus, Deus tira eles do cativeiro, traz de volta para a terra onde eles nunca deveriam ter saído, né? Deixaram de ser escravos, mas eles ainda estão perguntando a Deus: e aí? E ele falou assim: calma, esquece o passado, esquece esse negócio aí, eu vou fazer algo novo para vocês, tá bom assim? Tá bom? O propósito de Deus, ele não tinha que nem dar satisfação, mas ele falou: olha, eu vou fazer isso, tá bom? É isso que vocês querem? Então, existem momentos que Deus, falar que pai é muito pouco, né? Assim como o livro de Cânticos que nós lemos, no capítulo 3, você vai ver a preocupação do noivo com a noiva, e a noiva fica preocupada porque ela não está achando o noivo, ela sai para o campo, mas o noivo está cuidando do campo para dar o melhor para a noiva, e ele diz: achei, vou te levar para casa e você não vai sair mais de lá, sabe? Então é esse amor que nós temos que entender, que o noivo, mesmo Deus mesmo em silêncio, ele está cuidando de nós, mesmo nos mínimos detalhes ele está cuidando de nós. E o que o inimigo quer é que nós não entendemos isso. Eu pisei na bola, mas ele me ama, a graça me alcançou e eu vou vencer. Aliás, sou mais que vencedor, porque é ele que vence a luta e nos dá a vitória, né? Maravilha. Maravilha? Mais umas 3 horas a gente termina, tá? Não, mas dando tempo pra tudo. Mas é muito interessante. Eu vou acelerar aqui, tá? Vamos lá. Isso aí é muito interessante. Isso aí. Muito interessante, né? Que amor tão grande que Deus tem pela gente. Falamos aqui onde a pessoa destaca o ponto sobre a rejeição. Um ponto muito importante e uma questão de sentimento mais uma vez. A pessoa sente: eu estou sentindo rejeitado, estou me sentindo rejeitado, rejeitada. Igual o pastor e o apóstolo abordaram, já fizeram exposição do texto bíblico, que não trabalha com o que a gente sente, mas com o que está escrito na palavra. E exatamente como a gente vive pela fé, porque é pela fé como a gente crê. Agora eu vou ler um relato de uma das pessoas que escreveu o seguinte: o sentir é algo que tem sido repetido pelas pessoas. Ela diz assim:
Eu tenho 23 anos de convertida, ganhava almas através do louvor. Mais de 5 anos pra cá, esfriei de tal maneira que não consigo sentir e não sinto. Ela repete a palavra sentir 2 vezes. A presença de Deus. Não consigo ler a Bíblia direito. Eu oro, pergunto a Deus o que está acontecendo comigo. Volta a palavra sentir. Porque e não sinto mais a sua presença e a do Espírito Santo. Aí ela pergunta, será que eu pequei contra Deus exatamente por não conseguir sentir? Uma segunda pessoa diz assim, eu esfriei, eu não saí da igreja. Não, eu não saí da igreja, não. Eu estou dentro da igreja, mas esfriei e não consigo mais sentir a Deus. Volta a palavra sentir. E um último relato que a pessoa diz assim, é muito ruim se afastar da presença de Deus, diz ela. Eu fui muito desobediente. Se eu não tomar cuidado, caio novamente. Mas tenho aprendido que preciso entrar em um novo tempo de Deus com a minha vida. Voltei aos pés do Senhor, mas sei que vencerei porque preciso avançar, diz ela. Pode ficar à vontade. Pastor, você está comigo. Perdão. Enquanto você falava a respeito de sentimento, olha que coisa interessante. No capítulo 24 de Lucas, do verso 13 a seguir, nos relata a história depois de Jesus ter ressuscitado, e ele vai numa distância de 13 quilômetros a caminho de Emaús. E quando ele está no caminho de Emaús, 2 discípulos estavam caminhando, indo embora. E Jesus se aproxima deles e diz, do que vocês estão conversando? E os discípulos olham para ele e dizem, você não é daqui? Você é um forasteiro? Você não sabe o que aconteceu? Mataram Jesus, aquele que nós achamos que era o nosso Redentor, achamos que aquele... Mataram ele. E aí Jesus continua caminhando com eles, por cerca de 13 quilômetros. Já pensou você caminhando com uma pessoa que você conhece, seguia, e não reconhecer aquela pessoa? Por quê? Porque há um sentimento que foi roubado, foi perdido, que era, eles acreditavam em Jesus. Eles seguiam a Jesus. Agora, o sentimento qual? A esperança deles foi-se embora. E quando vai se aproximando da casa, Jesus dá um passo à frente e eles dizem, não vá. Já se faz tarde. Fica, ceia conosco. E Jesus dá um passo atrás e entra dentro da casa deles e ceia com eles. E a Bíblia diz que no partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E cadê o sentimento? Jesus estava do lado deles, eles não sentiram que era Jesus? Precisa ter sentimento? 13 quilômetros andando junto, lado a lado, conversando. Não arrepiou? Eu estou sentindo. Eu isso, eu aquilo. Então, o sentimento, cadê? Jesus está dentro de nós. Precisa sentir? Se eu sei que ele está aqui, eu preciso ter dúvida disso? Não. Então, essa questão de sentimento é um assunto bem complexo, quando a Bíblia nos mostra que é a fé. Eu creio no Deus que eu não estou vendo ele, mas eu sinto ele. Eu não estou sentindo ele, mas ele está aqui. Enfim, eu vejo Deus em todo lugar. Vejo Deus de todas as formas. Então, esse sentimento é uma ferramenta que o inimigo das nossas vidas traz para que crie um gatilho para essas outras coisas. E tenho numa fala aí, eu vi de alguém que eu também já passei por isso. Eu quero, longe de mim, essa impressão de perfeição. Não, porque somos humanos, falhos, e às vezes nós também passamos por alguns poréns da vida, né, de questionamento. Não é porque somos pastores, apóstolos, bispos, ou sei lá o quê, que não temos alguns sentimentos negativos que vêm sobre a nossa mente.
Mas quando eu vejo que esse sentimento de esfriamento, disso, daquilo, eu vejo a cruz. Eu vejo a cruz. A cruz nos ensina tudo isso. Hoje, aproxima-se a volta de Jesus. E os ataques, os bombardeios do inimigo têm sido grandes. Mas quando você olha para a cruz te dá uma dica certeira do que devemos fazer. Quando nós olhamos para a cruz, no sentido horizontal, nós vamos entender o mundo. Foi por quem Jesus morreu. Pelo mundo. Eu vim para todos. Mas quando nós olhamos no sentido vertical, é para onde Ele quer nos levar. E se eu começo a olhar para a vida de pastor, se eu começo a olhar para a vida de defeito de A, de B, eu vou ficar na dimensão do mundo. Mas quando eu começo a olhar no sentido vertical, eu começo a olhar para Jesus. O mundo pode estar caindo, o mundo pode estar desabando, mas eu estou olhando para Jesus. Aí é a diferença. Muitos têm se espelhado em homens e esfria a sua fé. Paulo disse, não vos escandalizeis com as coisas que há de vir. Quer dizer, nós vamos ficar olhando para que o homem se escandalizou. Ah, o pastor fulano de tal aconteceu isso. E o que eu tenho com isso? Eu só lamento que não era para ter acontecido, mas eu não posso perder a fé porque o pastor errou. Ele era o meu pastor. E daí é homem falho, pode errar. Todo homem é passivo de erro. O que eu não posso é deixar de olhar para Jesus. Então, muitas pessoas olhando na dimensão horizontal, esquecendo de olhar na dimensão vertical. É o que a cruz nos ensina. Verdade. Maravilha, apóstolo? É isso aí, né? Você vê então, né? Pessoas aí, né? Várias vezes falando, né? De que não consegue sentir. Então, existe muita barreira realmente para as pessoas. Mas o inimigo fica do lado, né? Cada vez mais levando a pessoa a descrer naquilo que ela acredita, né? Mas uma coisa se nós reconhecer o nosso erro, não tem como Deus não nos ouvir. Ele ouve, né? E a forma de se apresentar diante do Senhor. Eu aprendi muito nesta vida a respeito de falar com Deus, sabe? Eu falar com Deus com muita, sabe, achando que tinha essa liberdade toda, né? Quando você é crente novo, você fala de uma maneira e quer que Deus, né? Mas a gente vai aprendendo e aprende com a palavra também, né? Que a gente quer mesmo chamar a atenção de Deus, a gente tem que reconhecer que nada somos. Não é isso? Quando você chega diante do Senhor, a primeira oração não é pedir a Deus alguma coisa. E às vezes nós erramos nisso. Vai pedir. Não é isso. Primeiro nós temos que se colocar, olhar para dentro de nós, para se aproximar diante de Deus e começar a fazer a nossa oração. Talvez isso pode mudar o sentimento dessas pessoas que estão sofrendo, não é verdade? Porque quando o fariseu e o pecador, né, lá fez a oração, ali dá para a gente ter um aprendizado, né? Como se chegar diante de Deus. E às vezes nós temos vergonha, muitos, né? Digo nós, incluindo a gente, mas de chegar e orar na igreja, chegar e orar, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa, Senhor, por minhas faltas, minhas falhas. Muitas vezes não fazemos isso, na verdade. Já chegamos como se estivéssemos tudo bem. E nós erramos, não erramos todo dia? Pecamos. Aprendi com o meu mestre que ele falava assim, toda a oração dele era, Senhor, perdoa meus pecados. Ele falava, por pensamentos, por obras, por palavras. E você viu a lágrima caindo nos olhos desse homem. Eu tinha 73 anos, aquele homem. E eu me espelhava nele. Eu aprendi isso aí. E é o que aconteceu ali. Aquele fariseu, né? Ele começou a falar o que ele fazia, o que ele era, né? E tal. E o outro ali só ouvindo e cada vez mais sendo abatido, né? Sendo pisado, porque ele não era nada daquilo. Mas depois terminou a oração dele, ele foi embora. E o outro batia no peito bem forte, né? Eu sou um miserável pecador. Não faço nada disso. Mas tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse o quê? Qual a oração que foi atendida? Qual a oração que foi recebida? Qual foi mais edificante? Não era bobo os apóstolos também, né? Foi aquele que se humilhou, né? Então, se esta pessoa
quer realmente voltar a ser o que era diante do Senhor, precisa olhar para si primeiro. Antes de se aproximar do Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Santo, puro, ele é perfeito, ele requer que a gente pense um pouco antes de falar com ele. Não é verdade? Porque não adianta querer poder pegar na barba de Deus, como disse alguém, né? Eu ponho Deus na parede e imprenso ele mesmo. Não, não existe isso. Eu já vi muitos falar isso, só que está desviado, está afastado do caminho do Senhor. Porque nós somos, diz o Jó sempre fala, pó e cinza. Nós somos pó e somos cinza. A misericórdia, se não é a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Não é isso? Se ela não se renova toda manhã, ao meu respeito, eu não estaria aqui hoje, meu querido. Entendeu? Então é hora de nós, de quem está nos ouvindo, fazer uma análise de consciência e se aproximar de Deus, e Ele vai receber, com certeza Deus vai atender essa pessoa, essa vida vai ser renovada, porque o Senhor vai se comover pela atitude desta pessoa. Que Deus venha abençoar, que o Senhor venha restaurar muitas vidas nesse dia de hoje, né, por meio da palavra do Senhor. Que outra hora pode se encontrar por aí fora, alguém diz, olha, aquele dia lá, né, hoje eu sinto, hoje eu estou renovado, hoje eu estou, sabe, muito feliz, estou contente, estou bem com Deus. Isso para nós será uma imensa alegria, não é verdade? A palavra de Deus está aqui e nós não podemos sair fora dela, né? Não estamos aqui também para acusar ninguém, claro que não, porque eu sou disso mesmo, que nós passamos por muitas coisas, já passamos, né? Quem é que não quis voltar atrás um dia? Só que Deus não deixou. Eu vou contar esse testemunho e já encerro a minha parte. Certa feita, eu estava participando de um processo e eu disse, vou parar. Eu não vou prosseguir mais. E chorava que nem uma criança. Era uma criança, um jovem novo ainda. Eu não vou mais, Senhor. Eu não vou na igreja mais. Eu não vou sair daqui de casa. Só que tem uma coisa. Eu não quero pecar. Eu nunca prostituí. Eu nunca fumei. Nunca bebi. Começar a falar assim com Deus, sabe? Sozinho em casa, mas chorando, triste. E dizendo, eu nunca bebi. Eu nunca fumei. Eu nunca prostituí. Eu não conheci mulher nenhuma na vida. E eu não vou mais na igreja. Me mate, por favor. Eu não quero mais, mas me mate. Eu gritava. Queria morrer. Você vê até onde chega uma pessoa que se julga amar a Deus e morrer por ele, né? Eu achava que eu morreria por Jesus, então eu preferia que ele me matasse do que eu escandalizar a obra. Era o meu sentimento. Primeiro amor. Aí que tá o negócio. E fiquei, meu amigo, fiquei ali lutando, e o culto começando, e a igreja perto, e eu não conseguia sair. Tinha uma coisa que me amarrava. Não era da minha vontade. Vontade, sim, sentimento, como diz, o meu sentimento que não era de Deus. Mas minha vontade é estar na igreja. Eu sempre fui cristão. Não tinha essa de querer parar. Né? Mas o inimigo estava ali amarrando a coisa ali. Até que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tocou. Ele tocou. Ele não deu um sentimento. Ouvi vozes. Ouvi alguém me puxando pela camisa. Você vai para a igreja. Você me serve. E eu me despertei naquela hora. Parece que eu estava hipnotizado. No momento, mudei o meu pensamento, fui para a igreja e graças a Deus, estou aqui até hoje. Então, eu vejo que vocês percebem que quando a gente ama a Deus, os problemas podem ser grandes, mas o seu sentimento não é de pecar, não é de afastar da igreja, não é de desistir. Talvez você queira morrer que nem Elias, né? O profeta Elias falou, me mate, porque se eu fiquei com o profeta, para que me serve viver? Eu tenho sido tão zeloso pela sua obra. Então, me mate, eu não sou melhor do que meus pais, não. Quando o homem pensa assim, Deus fica... Né? Eu queria que Deus olhou assim e deu risada, né? Coitado do meu filho, né? Eu vou dar uma força para ele. Estendeu as mãos, entendeu? E essa experiência eu levo para toda a vida. Entendeu? Então eu digo, irmão, não desista não. Se você quer desistir, mas não pense em pecar contra o seu Deus. Ele não é o culpado dos nossos problemas. Nós somos culpados. Não Deus. Não peque contra ele. Quer ficar na caverna? Entre na caverna. Mas não peque contra o seu Deus. Porque não tem como você depois reclamar. Tem como você rever os seus conceitos. Né? Então as pessoas precisam, sabe, olhar para dentro de si e começar a se comportar diante de Deus de uma outra forma. Porque senão, meu querido, o inimigo ganha terreno. E a gente sofre. A gente olha, fica batalhando, fica batendo ali, né? Como disse o ferreiro, né? Se o ferreiro vai fazer uma ferramenta e não aquecer bem ela, com carvão ali, e pegar o martelo
e fazer, forjar ali, até fazer a ferramenta. Se não tiver no ponto, ele não consegue fazer. É assim a vida da gente. Então a gente fica batendo em ferro frio aí que não vai mesmo. A gente fica olhando pro defeito dos outros, que eu não sou disso, não é verdade? Nós temos que olhar pro nosso alvo. O nosso alvo é Cristo e pronto, acabou. Eu tenho que acertar esse alvo. O meu alvo é Cristo. Olhar, diz ele, né? Olhar para o Senhor, né? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O resto não importa. Talvez isso seja a causa de muito esfriamento, né? Porque eu olho pro meu irmão do lado, que está dando glória a Deus, pulando, saltando. Mas às vezes a vida dele é meio desorganizadinha, né? E ele pula, ele salta, ele dá glória a Deus. Ele faz aquilo que eu poderia fazer. Eu sou tão certinho, por que eu não faço? O irmão está fazendo. Aí ele começa a olhar, sabe? Olhar por seu vizinho. E é onde que acontece, muitas vezes, essas dificuldades aí. Mas em nome de Jesus isso vai passar, essa pessoa vai se levantar, vai começar a olhar para Jesus e vai ser benção e o nome do Senhor será glorificado. Amém, meu irmão? Alguma razão preciosa e sobrenatural para você estar assistindo esse programa hoje? Quero apresentar uma distinção. Você, ao ligar a televisão e estar passando futebol, não é um chamado de Deus para você ser um atleta. Mas você está assistindo esse programa hoje, é um chamado de Deus para você voltar para a presença dele. Com esse tema e sinal de que Deus está te alertando, te chamando, te trazendo para perto, para que você viva uma vida plena na presença dele. Não apenas uma questão superficial. Alguns estão andando na beira do abismo, não sabem. Outros até sabem, se acham plenos e seguros, que acham que não vão tropeçar, mas não sabem a intensidade dos ventos contrários que são fortes. Mas pela graça de Deus, o Senhor nos permite hoje lembrar de tudo isso, retomar a caminhada, irmos para o centro da vontade de Deus, voltarmos para o aprisco onde somos protegidos pelo bom pastor, para que nossa vida na presença dele seja de fé em fé, de glória em glória, glória a ele, glória a ele. Gostaria de estar agradecendo ao pastor Gilson mais uma vez. Pastor, meu muito obrigado por aceitar o convite. Ao apóstolo Elias, tá bom? Que Deus abençoe. A porta do Papo da Hora sempre vai estar aberta para os senhores. Gostaria então das considerações finais e deixe uma mensagem para quem está assistindo o Papo da Hora. Pastor, fique à vontade. Muito bem, eu quero deixar aqui a minha consideração, né, agradecendo a Deus pela sua oportunidade também, que se não fosse ele nós estaríamos aqui, né? Prazer grande poder lembrar de você, né? Nos tempos passados. 2012, né? 2012. Não lembrava nunca, né? Mas aqui hoje a gente se encontrou, graças a Deus, muito bem, Deus te abençoe você. Pastor Gilson também, né? Prazer de rever o senhor, a gente tem conhecemos pouco, mas o pouco que nós conhecemos tem uma amizade verdadeira, né? Um sentimento. Aí falamos do sentimento, né? Aí temos um verdadeiro sentimento, né? Como diz a palavra, o verdadeiro sentimento que há em Cristo tem que estar em nossos corações. Aí muda totalmente o sentido aqui da nosso bate-papo, né? E o desejo de coração para todos aqueles que vai nos ouvir, né? Que vai assistir aí a hora que você tiver um tempo, o momento que for passado. A gente vai também estar acompanhando, né? Para a gente poder se alegrar. Que Deus abençoe você, né? Que se está lutando, relutando, né? Contra essa dificuldade de sentir a presença do Senhor, né? De voltar, né? O que era antes, né? Gostaria de voltar. Se gostaria, com certeza vai voltar. Dura é quando a gente não quer continuar lutando com as suas próprias forças. E não é assim. Temos que deixar Deus agir, temos que orar ao Senhor realmente. E Deus vai te abençoar e a gente vai se encontrar por aí. Vamos glorificar o nome de Jesus e vamos morar no céu junto. É o desejo do meu coração e que Deus os abençoe. Muito obrigado a vocês por nos ouvir. Você, né? Apóstolo, os dias de cultos na igreja. Nosso culto ali na João Maricato 1963 é nas quinta-feiras, 19h30 e domingo, às 19h30. Tá? Então a porta está aberta e o nosso coração também. E Deus com certeza vai abençoar aqueles que forem e vai nos abençoar também que vamos receber. São pessoas de Deus, humilde sempre, né? Humilde sempre é o que a palavra diz. Não deixe que a simplicidade que houve em Cristo afaste de vós. Teremos sucesso.
Amém, meu querido? Amém. Deus abençoe vocês. Pastor Gilson. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Meu coração aqui alegre demais. Maravilha. Por esse momento tão feliz. Estar aqui junto com o apóstolo Elias, que é um prazer sempre. É meu. Mauro, meu amigo desde muitos anos. Muito tempo, né? Caminhar. Não vamos revelar o tempo, né, Mauro? Você ainda não consegue, mas meus cabelos brancos denunciam. E é um prazer imenso. Um assunto muito, muito interessante. E eu louvo a Deus por isso. E espero que você que está aí do outro lado possa refletir isso. Olhar para a cruz e se agarrar na graça. E o que os outros pensam ou deixam de pensar são pensamentos e palavra deles. Isso é deles, não é sua. Né? Se agarre naquilo que Deus te diz. Que os pensamentos deles são um pensamento de paz para a sua vida. E que a graça te alcançou. Não foi o mundo, não foi o que disseram, foi a graça. O sacrifício na cruz do Calvário te alcançou. E se ele te alcançou, assim como Paulo reclamou do espinho na carne. Mas o dia que Deus falou para ele, a minha graça te basta, você não viu Paulo mais falar do espinho. Se agarrou na graça e deixa o espinho para lá, porque a graça me faz vencer. A graça me faz chegar onde Deus quer que eu chegue. Tá? Então, olhe para a cruz, no sentido total dela. Aprenda com o mundo, mas não tire os olhos do céu. A cruz nos dá a dica de como devemos prosseguir. E o resto, Deus vai nos dando graça, Ele nos vai fazendo mais do que vencedor. Que você possa aí ter um dia abençoado, uma semana abençoada. E venha refletir. Como diz o pastor Elias, faça aí uma introspectiva. Olhe para dentro de você. Você não vai achar muita coisa boa, não. Mas deixa a graça entrar aí dentro. É verdade. Deus é Deixa a graça fazer o que tem que fazer. Se tiver que mudar os móveis do lugar, aí deixa a graça organizar tudo aí e pronto, e acabou. E Deus tem o melhor para você. Que Deus te abençoe e te dê aí um ano de paz. Maravilha. Os dias de culto, pastor? Eu estou congregando em Guariba, né? Mas vamos fazer assim. Procure uma igreja mais próxima aí, uma igreja que você se sinta bem, uma igreja que pregue a verdade, a palavra de Deus. Conheça a verdade. Vá. Ó, o apóstolo está aqui, já deu a dica. Né? Corra lá, que eu tenho certeza que ele vai te abraçar com uma carinho. Com certeza. Né? O pastor Carlos não pôde estar, mas o endereço da igreja dele é subindo ali o semáforo da 404. Eu não lembro o endereço, mas lá também. São pessoas que com certeza vão falar de Jesus. Tá? Mas não deixe de ir. Vá. Busque a Deus em uma dessas igrejas, que Jabuticabal tem muitas aí. Uma delas você vai se encontrar. Que Deus te abençoe. Amém. Maravilha.